Espero que estejam maravilhosamente bem. E hoje, aqui no segundo ano A da ETEC de Assis, rapaz, perceberam que apesar do frio, a força e o vigor permanecem constantes, né? E hoje trazer aqui uma videoaula para abordar um dos assuntos da geopolítica contemporânea que mais tem ganhado relevância, que mais tem aparecido nos meios de comunicação, e um assunto que há um bom tempo já vem aparecendo em vestibulares, e este ano eu acredito que não venha a ser diferente. Pode ser cobrado sim esse assunto. Estou falando do quê? Eu estou falando da geopolítica do Brexit, certo? O que é o Brexit, pessoal? Denomina-se por Brexit como a junção de duas palavras em inglês, Brit mais exit, certo? Ou seja, é o nome dado ao processo que envolve a movimentação política de saída da Inglaterra, de saída do Reino Unido, melhor dizendo, da comunidade europeia, certo? Inserção esta, entrada esta, que deu-se na década de 70. Mas antes disso, vamos fazer uma construção histórica para vocês entenderem como que se deu esse processo, iniciado, diferente do que muitos pensam, lá no ano de 2013, tá? Bom, o mundo pós-Segunda Guerra Mundial iniciou um processo, iniciou um momento de fortalecimento do chamado processo de globalização, em que, por meio de acordos bi- e multilaterais e internacionais, acreditava-se que fosse possível a ruptura, a diminuição de barreiras ideológicas, barreiras políticas, barreiras econômicas, barreiras militares, na construção de um mundo, na construção de uma sociedade mais integrada. E nesse contexto, a União Europeia ela foi um dos exemplos mais sólidos desse movimento integracionista, ao ponto de ter conseguido não apenas integrar mercados, integrar economias, mas integrar culturas, integrar pessoas, certo? Mas, desde o início, sempre houve uma certa resistência, sobretudo por uma parte mais conservadora das sociedades, né, dos países que envolvem esse processo. E no caso da Inglaterra, no caso do Reino Unido, isso não foi diferente, tá? Então, desde o início, isso fica muito forte quando falamos lá no início das discussões da criação do euro, em 91, pelo Tratado de Maastricht, e com a sua implantação na passagem dos anos 90 para os anos 2000, a Inglaterra nunca adotou oficialmente o euro como moeda nacional, face ao fato de nunca ter quisto substituir sua moeda nacional, no caso, a libra esterlina. Quais motivos? Primeiro, pela sua tradição histórica, segundo, pela sua força econômica e terceiro, pelo fato da Inglaterra não ter quisto abrir mão de sua autonomia política, de sua autonomia monetária em relação à sua moeda, certo? Mas, ao longo dos anos 70 e 80, a União Europeia viveu um momento de muita expansão. E isso também ao longo da década de 90. Expansão não só no número de integrantes, mas expansão positiva em relação aos resultados econômicos. Então podemos dizer que, de certa forma, o dinheiro ele acabou maquiando algumas diferenças que acabavam se perpetuando, que nunca deixaram de existir. Mas a partir da passagem dos anos 90 para os anos 2000, a pujança econômica da União Europeia já não era mais a mesma. A questão do imigrante, que por muito tempo foi um ponto visto com bons olhos, já que este imigrante representava uma mão de obra farta, numerosa, barata, para atender às demandas, principalmente no mercado braçal, já deixava de ser visto como tal. Face ao menor desempenho da economia europeia, o desemprego começou a subir, e com o desemprego subindo, o imigrante ele acabou sendo o primeiro a ser visto como vilão. Por quê? De um lado, ele tomava o emprego do nativo do país em que ele estava entrando, assim que ele era compreendido, tá? Não estou aqui fazendo juízo de valores, longe disso. E de outro lado, aquele imigrante que estava desempregado, pela sua condição humana,
ele precisava comer, ele precisava vestir, ele precisava morar, ele precisava se higienizar, todas as condições básicas da existência digna humana. E foi exatamente nessa perspectiva que a Europa, já praticante de políticas de bem-estar social muito diferenciadas ao redor do mundo, deu continuidade a esse programa de assistência aos imigrantes. E isso começou a despertar o quê? Muita indignação, muito descontentamento nos nativos, certo? Que passaram a entender, peraí, o dinheiro é meu, o país é meu, esse dinheiro é para custear as demandas do meu país, para custear as minhas demandas, e não para custear imigrantes. E foi exatamente nesse discurso extremista, nesse discurso, eu ouso aqui a dizer xenofóbico, que a insatisfação dentro do Reino Unido começou a ganhar um corpo maior. Quando tivemos ali os conflitos na Síria, tá? Em razão do avanço do Estado Islâmico, isso já lá em 2015, 2014, 2015, 2016, muitos imigrantes passaram a entrar em vários países europeus, tendo como principais destinos a Inglaterra, a Alemanha, a França, que sempre foi um país que foi o destino de muitos imigrantes, em graus um pouco menores, Itália, Espanha e Portugal, certo? E a partir desse movimento, em massa, tá? Quase que um êxodo, né? Quase uma diáspora de cidadãos do Oriente Médio, Sudeste Asiático, África, muitos desses cidadãos oriundos de países que outrora, lá no século XIX e parte do século XX, foram colônias de países europeus, incluindo a própria Inglaterra. Olha o efeito maré. O que um dia ela trouxe, hoje as pessoas estão voltando lá para buscar, metaforicamente, na forma de qualidade de vida, segurança, a sua própria existência, certo? Então, com este aumento da pressão popular, no ano de 2013, David Cameron, primeiro-ministro ou premier inglês, tá, anuncia que até o ano de 2017 vai fazer uma consulta pública sobre essa questão. Reino Unido permanece ou não na União Europeia? Porque uma parcela crescente da população dizia que não era justo a Inglaterra ter que arcar economicamente, politicamente, com esta, entre aspas, invasão de imigrantes que estava acontecendo no país, certo? Em 2015, nós tivemos mais um passo fortalecendo esta consulta, a ideia desta consulta, que foi a vitória do Partido Conservador no Legislativo, que, como o próprio nome já remete, um partido conservador nos traz um entendimento de maior resistência, de maior flexibilidade, maior resistência à flexibilidade, às mudanças, né? E sim a manutenção de valores mais tradicionalmente constituídos. Nesse caso, se materializando, tá, na condução do processo que veio a ser chamado de Brexit. Em 2016, nós temos, tá, o anúncio, né, da realização do plebiscito. Nós temos o Partido Trabalhista defendendo publicamente, né, a permanência do Reino Unido na União Europeia. Nós temos a vitória nas urnas pró-saída. Foi quando foi realizado, no primeiro semestre de 2016, um plebiscito que culminou num resultado muito apertado. 48% dos britânicos que foram às urnas votaram a favor da permanência. E 52% dos britânicos que foram às urnas votaram a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. Certo? E, diante desse cenário, David Cameron, que desde o início sempre teve uma posição contrária à saída, ele anuncia a saída do Reino Unido da União Europeia. Ele sempre foi contra. Ele, então, diante desse cenário de não concordância, ele pede demissão do cargo. E a Theresa May, que por 6 anos já era ministra do interior da Inglaterra, certo? Ela assume o quê? O cargo de primeiro-ministro do país. Tudo bem? Então esse foi o cenário de 2016.
E ao longo de todo o ano de 2017, começam as discussões. Tá, o Reino Unido vai sair? Tá, tudo bem. O que precisa? Primeiro, esse referendo que teve, nada mais foi que uma consulta. E aí é que começam as polêmicas. Primeiro, o parlamento precisa chancelar. O que é o parlamento? É a casa que vai representar a população, o desejo da população. Então, como que o parlamento vai se posicionar? Seguindo o desejo da população ou contra o desejo da população? Os defensores da saída dizem que o parlamento deve seguir o desejo da população, já que somos uma sociedade democrática. Se o parlamento for contra, estará ferindo os princípios da democracia. Mas os contras à saída dizem que essa foi uma decisão impulsiva, uma decisão no momento político que não só a Europa, mas o mundo como um todo, viu a ascensão dos chamados partidos de extrema-direita, certo? Os partidos de posicionamento geopolítico extremistas. E assim, o que aconteceram? Vários debates, a começar, e os acordos comerciais? Que a Inglaterra, que o Reino Unido como um todo, tem firmado com o restante da União Europeia. Vão seguir? Não vão seguir? A questão do fluxo de pessoas, a questão do fluxo de capitais, a questão dos fluxos imateriais, informação, conhecimento, como que se vão dar, né? Como que vai se dar essa movimentação pós-saída? Então, ao longo de 2017, tivemos debates nessa direção. Lembrando que a Theresa May, ela foi empossada com a promessa de conduzir uma saída da melhor forma possível da União Europeia. Em 2018, dando sequência aos debates de 2017, tivemos o fortalecimento de acordos, que sejam feitos acordos bilaterais, tipo, nós saímos da União Europeia, nós não vamos mais receber imigrantes, mas vamos continuar fazendo parte dos acordos econômicos já firmados. E aí a comunidade europeia falou, não é assim não, vocês querem algo que só beneficie vocês? Né? Então, mais uma vez, os impasses voltaram à tona. Muita pressão para um novo referendo, tá? Muita pressão interna. Gente, é isso mesmo que vocês querem? Essa era a ideia. Só que daí os conservadores, né, diziam que cresciam no parlamento. Peraí, já tivemos uma consulta, vamos ter agora uma disputa do tapetão? Né? Então, é exatamente nesse cenário de muito caos que Theresa May perde a maioria no parlamento e não tem mais as condições de governabilidade, certo? Já que a Theresa May, tá, ela é menos radical, menos extremista do que aquele que veio a substituí-la. Theresa May renuncia agora neste ano de 2017 e Boris Johnson, que foi a grande voz, a grande face dos processos do Brexit, pró-Brexit, a favor da saída, desde o ano de 2016, assume o cargo de primeiro-ministro. E aí vem a questão, o prazo vigente até agora para a saída da União Europeia do Reino Unido vence no dia 31 de outubro deste ano. E até lá, as negociações internas, que foi o prazo que a União Europeia deu. Inglaterra, Reino Unido, qual vai ser a posição de vocês? Bom, internamente, nós temos a Irlanda do Norte, que integra o Reino Unido e que não quer sair da União Europeia. É possível reverter essa saída? Eu digo que, até o apito final, tudo é possível. Enquanto há vida, ainda há esperança. Tá? Então, nós estamos diante de um cenário muito incerto. Se vai sair ou se não vai sair. Tá? É importante deixar isso claro. Caso saia, quais serão os efeitos de imediato? Estima-se que nós teremos, primeiro, a questão da escassez de mão de obra, já que o Reino Unido hoje é um país que uma parcela muito significativa da sua população é idosa. E se essas pessoas mais jovens não puderem ir para o país para trabalhar, uma escassez de mão de obra. Segundo, mais da metade do que o Reino Unido vende é para a União Europeia. Se ele sair da União Europeia, tende a perder uma fatia muito grande de seu mercado consumidor. A
Inglaterra, o Reino Unido de uma forma geral, também depende muito das importações de petróleo, de gás, de carvão, como também de alguns produtos industrializados, que, para entrar no Reino Unido pós-saída, terão que pagar impostos que hoje não pagam. Logo, fica mais caro. E aí, alguns números, eu falo que número não mente, tá? Somente para alguns que o número mente, mas, na realidade, os números não mentem. Entenderam de quem eu estou falando, né, gente? Aí, legal. O INPE tá... Desculpa, não é para falar do INPE, né? Nesse caso, gente, o que acontece? Primeiro aspecto, tá? O desemprego, que hoje está em torno de 4%, tá? Ele tende a saltar para 8%. Isso ao longo do primeiro ano. O PIB tende a encolher aproximadamente 6% no primeiro ano. Isso são dados das previsões de economistas que atuam junto ao Banco Central Europeu, certo? Sem falar também numa recessão, resultado desse encolhimento do PIB, acompanhada de inflação, face ao aumento do custo das importações de produtos que hoje entram sem pagar impostos. Tudo bem? Então espero que tenham entendido. É um assunto demasiadamente amplo, passível de múltiplas visões, múltiplos entendimentos, e que com toda certeza nós estamos nos tempos contemporâneos, vivendo a história com H maiúsculo. E é óbvio, a geopolítica por detrás de tudo isso. Tudo bem? Então, ativem o sininho, se inscrevam, deixem um like aí, tá? E compartilhem. Tudo bem? Já me explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de Geografia e Atualidades no YouTube. Beijos e até o